Paz do Senhor, querido professor, querida professora, seja muito bem-vindo aos nossos comentários bíblicos das lições bíblicas dos juniores. Neste quarto trimestre, nós estamos trabalhando sobre a história dos reis de Israel. E nós estamos agora na nossa terceira lição, cujo título é Roboão divide o reino. E o nosso texto bíblico básico encontra-se em 1 Reis 12, 1 a 24. Antes de darmos início ao nosso aprofundamento desta lição, eu quero te fazer um convite, um desafio, um pedido. Dê aí um tempinho no que você está fazendo, tá bom? E procure aí a sua Bíblia, aquela Bíblia que você vai levar para a EBD. Procure também o seu caderno de estudo e juntamente com canetas, marcadores. Se você tiver um dicionário, é bom que você leve também. E vamos nos separar agora. Vamos dedicar este tempo ao estudo da Palavra de Deus. Se você está ouvindo esse podcast lavando louça, andando no ônibus aí na sua cidade, fazendo qualquer um tipo de trabalho, ok, ouça inteiro e já vá colocando aí algumas ideias em ação. Mas eu te peço, por favor, assim que possível, sente um lugar calmo, tranquilo, com os materiais adequados, ouça novamente e vamos estudar juntos a palavra do Senhor, porque a próxima lição, ela é muito importante, é um conteúdo muito relevante. Eu tenho ouvido crianças que conhecem pouquíssimo da Bíblia, não porque não tenham sido expostas ao conhecimento bíblico, mas porque muitas vezes não conseguem entender a sequência, a cronologia dos acontecimentos. Por exemplo, muitas crianças e pré-adolescentes não sabem a diferença entre reino de Israel e reino de Judá, reino unificado e o reino dividido. Esta lição que estudaremos no próximo domingo é essencial para que as nossas crianças entendam bem a história do povo de Israel a partir da história dos seus reis. Missionária, por que é importante isso? Para que ela entenda e o seu cuidado com todas as suas promessas. A Bíblia diz que Deus vela por sua palavra para cumpri-la. O povo de Israel foi um povo prometido, um povo separado, um povo resultado da aliança de Deus com Abraão. Esse povo, porém, precisava obedecer estritamente à palavra do Senhor. E na lição de hoje, nós vamos entender que a desobediência traz consequências dramáticas, não apenas para o desobediente, mas dependendo do cargo, da função que ele executa, sua desobediência pode afetar o destino de uma nação. Então vamos lá. Em primeiro lugar, por favor, querido professor, leia 1 Reis, capítulo 12, versículos 1 a 24. Eu não vou ler aqui com você por uma questão de tempo, mas você precisa parar agora e ler este texto. Por quê? Porque muitas vezes nós nos contentamos em ler somente o resumo que já está na lição. E isso empobrece muito o teu conhecimento bíblico. O que está na lição já é uma sugestão de como você pode trabalhar o texto final, já ministrando para o teu aluno. Mas isso não é o que você precisa saber. Está entendendo? Você precisa saber além daquilo que está escrito na lição. Por isso eu te peço, dê uma parada agora, leia o texto. Antes, eu só vou te dar algumas dicas. Eu sempre utilizo no meu próprio estudo o método das cores. Por exemplo, você pode escolher o laranja para marcar o nome dos ambientes, dos espaços, dos lugares. O lilás
para marcar o nome dos personagens. Todo mundo que aparecer, você vai marcando. Isso já te dá um treino visual muito importante e já foca a tua leitura. Quando nós estamos lendo, procurando algo, nosso cérebro tende a ter mais atenção ao texto. Então, leia marcando todos os personagens, os nomes próprios que aparecem ali, e marque também os nomes dos lugares ou espaços. Sempre que você tiver Deus falando, você pode adotar também uma cor para separar esse texto da fala de Deus. É muito importante, porque na hora que você vai ministrar, você não vai ter a revista em mãos. Você terá a Bíblia. Então, é importante que todos os textos bíblicos relacionados à lição estejam marcados e sinalizados na sua Bíblia, com post-it, com alguma coisa, com um marcadorzinho de Bíblia, porque isso vai te ajudar, vai economizar tempo, você já vai ali no lugar certinho. Então, dê uma paradinha e leia, por favor, este texto marcando adequadamente. Fez a leitura? Então tá. O que você percebeu nessa leitura? Que nós temos aí alguns personagens principais em torno dos quais gira toda a narrativa do capítulo 12 de 1 Reis, do versículo 1 ao versículo 24. Quais são esses personagens? O primeiro é Roboão, filho de Salomão, Jeroboão, filho de Nebate, o profeta Aías e o profeta Semaías. Esses são os principais personagens deste texto. Quais são os espaços, os lugares onde eles estão? Siquém, Egito e Jerusalém. Então, nós precisamos situar bem tudo isso para que, quando formos ministrar a história bíblica, possamos situar geograficamente cada um dos personagens e, desta maneira, o nosso aluno vai poder ter assim uma visão geral da história e isso ajudará a memorizar esse conteúdo e, claro, o nosso grande objetivo não é apenas que ele memorize a história, lugares, pessoas, mas que ele aprenda. Qual é o objetivo desta nossa lição? O que é que nós queremos? Queremos que o nosso aluno entenda que a falta de sabedoria de Roboão trouxe consequências. As suas escolhas erradas trouxe consequências não apenas para ele, mas para todo o povo. E é claro, trazendo para a aplicação pessoal que escolhas erradas, escolhas feitas sem sabedoria, escolhas feitas a partir do conselho de pessoas nécias, de pessoas que não possuem sabedoria, são escolhas fadadas a terem consequências trágicas. Portanto, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, ouvir pessoas sábias para que possamos ter escolhas sábias. Quero te convidar agora a pegar o teu caderno de estudos e vamos fazer o seguinte, bem grande em cima da página escreva Roboão divide o reino. Pronto, isso é muito importante. Tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre Roboão. Então vamos lá. Puxa aí uma setinha, alguma coisa para o nome Roboão e vamos estudar um pouco sobre este rei. O seu nome significa aquele que aumenta o povo. Sim, havia uma expectativa sobre esse menino quando ele nasceu. O desejo, então, de Salomão é que ele fosse forte e que ele fosse capaz de expandir o reino de Israel. Lembre-se que quando Salomão teve este seu filho, o reino de Israel era um reino unificado.
As 12 tribos estavam sob o comando de Salomão. Salomão teve Roboão com uma mulher chamada Naamá. E essa era uma mulher estrangeira. Lembre-se que Salomão teve muitas mulheres. Muitas vezes ele conquistava um reino e, como aliança de paz, ele casava com uma princesa. Foi o que aconteceu com Naamá. Então, Roboão é filho de Salomão com Naamá, uma estrangeira, possivelmente uma mulher idólatra, já que Israel era o único reino que tinha o Deus verdadeiro. Todos os demais eram reinos cujos deuses eram ídolos. Inclusive, Naamá, sendo uma amonita, que é o que vai nos dizer 1 Reis, capítulo 14, versículo 21, indica também que ela foi uma das causadoras do afastamento de Salomão de Deus. Como todos nós sabemos, Salomão começou o seu reinado de uma forma muito correta, pedindo sabedoria a Deus, pedindo sabedoria para guiar o povo de Deus. Mas, por causa dos seus casamentos contrários à vontade de Deus, essas mulheres com as quais ele se casou foram trazendo ídolos. E ele, aos poucos, também se tornou idólatra. Com a morte de Salomão, sendo Roboão seu filho primogênito, ainda que fruto de um casamento com uma estrangeira, era seu direito ser o futuro rei, já que nós estamos falando de uma dinastia. Então, na dinastia, o pai que está reinando morre, o filho primogênito ascende ao trono. E isso aconteceu com Roboão. E ele então foi para a cidade de Siquém, para que ali ele fosse coroado rei, o que realmente aconteceu. Porém, nós temos muitas vezes uma ideia um pouco romantizada do reinado de Salomão. Como Salomão saiu da vontade de Deus, como Salomão foi atrás dos deuses, Salomão também adquiriu outros defeitos, não foi apenas a idolatria. Lembre-se que um abismo chama outro abismo. Então, ele se tornou certamente uma pessoa orgulhosa, presunçosa, exibicionista, e todo essa pompa que ele tinha, esse dinheiro vinha de alguém. E vinha de quem? Dos seus súditos. Então, o reinado de Salomão se tornou pesado para o povo. Como? Porque Salomão instituiu cada vez mais impostos. Quando Roboão, filho primogênito de Salomão, ascendeu ao trono, o que o povo fez? O povo se juntou a um homem chamado Jeroboão, que, embora pareça, não tem nada a ver com Roboão, só o nome que tem uma sonoridade parecida. Mas lembre-se, Roboão era o primeiro filho de Salomão e Jeroboão era um antigo aliado de Salomão, que por causa de um desentendimento com o rei Salomão, fugiu para o Egito. Quando Salomão morreu, Jeroboão voltou e foi com o povo falar com Roboão, filho de Salomão, pedindo que ele diminuísse a carga de impostos. O que foi que o rei, recém-ascendido ao trono, falou: voltem em 3 dias, eu vou tomar conselho com os meus conselheiros e darei uma resposta a vocês. Foi justamente o que Roboão fez. Roboão foi e se aconselhou com os conselheiros do seu pai, com pessoas idosas, sábias, experimentadas. E elas lhe deram um conselho saudável, sadio, um conselho sábio. Qual foi o conselho?
faça o que o povo está pedindo, você não vai perder nada com isso. Até porque, queridos, não havia guerra, o reino estava em paz, o reino tinha alcançado um tamanho maravilhoso, assim, muito grande para o tamanho inicial. Então, Davi tinha feito muitas conquistas, tudo estava perfeito. Não era necessário, não havia justificativa para um gasto tão grande, para impostos tão grandes. Porém, Roboão deixou o conselho dos sábios e foi atrás dos jovens da sua idade, a patotinha, né? E eles disseram, não faz isso, porque se você se mostrar fraco, eles vão te tratar como um rei fraco. E veja só o que foi que Roboão disse ao povo. Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Bom, o que você esperaria neste caso, querido professor? Um povo esgotado, triste, chateado com o rei Salomão, porque ele trouxe idolatria, porque ele aumentou os impostos, porque ele tinha uma corte pesada, suntuosa, luxuosa, a custas muitas vezes do sacrifício das pessoas pobres. O que você esperava que o povo fizesse? O povo então se rebelou, disse: o que eu tenho com Davi? O que eu tenho com o filho de Jessé? Ou seja, o que eu tenho com essa dinastia? O que nós temos? E diante disso, cumprindo inclusive uma profecia. Que profecia? Volte então comigo, por favor, no capítulo 11, nos versículos 29 a 33, você vai encontrar essa profecia. E qual é a profecia? A profecia foi entregue pelo profeta Aías a Jeroboão, quando ele estava fugindo de Jerusalém para o Egito. O profeta Aías dividiu uma capa em 12 pedaços e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. E ele pegou os 10 pedaços e o Senhor disse por meio do profeta Aías que faria isso com o reino unificado. Por quê? O Senhor diz isso no versículo 33. Farei isto porque me abandonaram e adoraram Astarote, Camus e Moloque. Então, queridos professores, é importante conhecer o contexto. O Senhor não fez isso durante o reinado de Salomão. A gente sabe que Salomão se arrependeu, se consertou com o Senhor. Como é que a gente sabe isso? Porque ele escreveu livros, né, falando sobre arrependimento. Ele não escreveu apenas provérbios, mas ele escreveu cantares e eclesiastes, e a gente vê ali o seu arrependimento. Porém, o caldo já tinha tornado, né, gente? O povo de Israel, que sempre teve tendência para a idolatria, tinha caído na idolatria, porque agora, além da tendência, ainda tinha a institucionalização da idolatria, porque Salomão chegou a construir lugares altos para a adoração de imagens, e isso realmente era terrível. Então, nós já entendemos um pouco sobre quem era Roboão. Roboão, filho primogênito, Roboão, filho de Naamá, Roboão, que tinha uma influência da sua mãe, uma influência para a idolatria, e um abismo chama outro abismo, então nós sabemos disso. Um filho que tinha uma ideia errada sobre a administração, que não aprendeu com o seu pai, que permitiu que o seu orgulho estivesse acima do futuro do seu próprio reino, do seu próprio reinado. O orgulho é algo que abate
No momento em que a pessoa está realmente com todo o poder ali na mão, ela acha que nunca vai passar. Mas o que acontece é que o orgulho, a soberba, elas sempre precedem a queda. A Bíblia diz isso e foi isso que aconteceu com Roboão. O que foi que aconteceu? O povo voltou para casa, voltou irado. Esse povo vai se reunir com Jeroboão e vai pedir que Jeroboão reine sobre eles. E aí nós temos a divisão do reino. 2 tribos, Judá e Benjamim, continuam fiéis a Davi, ou seja, à linhagem davídica, mas as outras 10 tribos vão se juntar a Jeroboão e vão formar o que nós conhecemos hoje como o Reino do Norte. Então, no Reino do Norte, nós temos 10 tribos governadas por Jeroboão, que nada tinha a ver com a linhagem de Davi. E nós, no sul, nós temos 2 tribos, então o Reino do Sul, ou Reino de Judá, governado pelo descendente de Davi, pelo neto de Davi, filho de Salomão, Roboão. Diante da negativa, do abandono do povo, de 10 tribos, ou seja, grande parte do reino, em relação a Roboão, o que foi que ele fez imediatamente? Voltou para Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate. E das tribos de Benjamim, claro, as tribos que haviam permanecido fiéis a ele, e estava se organizando para combater as 10 tribos, ou seja, teria ali o início de uma terrível guerra civil, uma guerra entre irmãos. Então Deus falou com o profeta Semaías, e Semaías foi até Roboão e disse para o filho de Salomão, disse: não vá, Deus não quer que você vá, não saia à guerra contra seus irmãos, volte para casa todos vocês, porque isso quem fez foi o Senhor. Ele teve essa sensatez e não foi guerrear contra os seus irmãos, voltaram para casa e assim o reino permaneceu dividido. O que nós podemos aprender com isso, com Roboão? Quem gostaria de ser Roboão? Pergunte para as crianças. Ninguém. Por que não devemos ser como Roboão? Primeiro, Roboão era um homem arrogante e orgulhoso. Por causa de sua arrogância, ele respondeu com dureza ao povo. Ele também se sentiu orgulhoso em propor ao povo uma servidão, ou seja, não apenas impostos, mas impostos de uma forma humilhante, que realmente causasse pobreza ao povo de Israel. Seu orgulho o impediu de ouvir o conselho de pessoas sábias, porque com certeza ele gostou de ser bajulado pelos seus companheiros, pelos seus colegas. E isso, quem é sábio não faz. Quem é sábio dá o conselho correto, mesmo que aquele que está pedindo o conselho seja superior, esteja numa posição de autoridade maior. Mas o sábio sempre dará a informação correta. Não está preocupado em agradar, mas está preocupado com o resultado a longo prazo. Roboão também mostrou que ele não tinha sabedoria para conquistar o coração do povo. Ele podia ter tudo do povo, desde que ele soubesse o momento exato de negociar com os seus súditos. Afinal de contas, ele estava iniciando um reinado. Mas, infelizmente, por falta de sabedoria, logo no primeiro momento do reinado, ele se afastou do povo. Outra coisa que nós precisamos nos diferenciar, não podemos nos parecer com Roboão, é que Roboão em nenhum momento pediu a orientação do Senhor. Ele não foi orar, dizer assim: Senhor, o povo me pediu isso. O que eu devo fazer, Senhor?
Não, ele não, em nenhum momento, se dirige ao Senhor. A Bíblia diz que onde não há conselho, o povo cai. Mas na multidão de conselhos há segurança. E quem disse isso foi o próprio pai de Roboão, Salomão, em Provérbios 11, versículo 14. A Bíblia também diz que se nós clamarmos ao Senhor, Ele vai nos responder. Ele vai dizer para nós coisas grandes, coisas profundas que nós não sabemos. Outra coisa que nós devemos nos afastar do exemplo de Roboão é dar ouvido a más influências. A Bíblia diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 aos Coríntios 15, 33. Outra coisa, Roboão, além de ser arrogante, orgulhoso, nécio, não ter orado ao Senhor, ter dado ouvido às más influências, aos seus amigos, aos seus bajuladores, ele também abandonou a lei. Por quê? Ora, querido professor, além de Roboão ter causado a divisão do reino unificado, sim, em algum momento essa divisão iria acontecer, porque estava profetizada. Porém, não precisava ser no reinado de Roboão. Por que foi no reinado de Roboão? Porque ele desobedeceu ao Senhor desde o começo. Observe que mesmo após a divisão do reino, do enfraquecimento do poder de Roboão, porque quem tinha 12 tribos e passa a ter apenas 2, com certeza não tem a mesma influência. Mas mesmo após isso, ele acabou abandonando a lei do Senhor. Ele permitiu que a idolatria prosperasse em Judá. Ele construiu lugares altos, ele construiu postes ídolos e ele promoveu as práticas pagãs. Você pode ver isso um pouco mais à frente, no mesmo livro de 1 Reis, no capítulo 14, dos versículos 22 a 24. E essa desobediência de Roboão, ela trouxe o julgamento sobre o reino de Judá. Por exemplo, a invasão do rei Sisaque do Egito, ela aconteceu no reinado de Roboão por causa da sua infidelidade. Toda vez que um governante desobedece ao Senhor, o povo sofre. E é por isso, querido professor, que nós precisamos ensinar os nossos alunos a orar. Eles precisam orar pelos governantes. A Bíblia diz: orem pela cidade, porque havendo paz na cidade, vocês terão paz. Então nós temos que orar para que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes. Por quê? Porque a atitude, as decisões deles nos afetam a nossa vida prática. A outra coisa que nós devemos realmente nos afastar do exemplo de Roboão é que ele nunca teve nenhum sentimento de serviço ao povo, nenhum sentimento de compaixão, de alegria por servir. Não, o tempo inteiro ele quis ser servido. Vou aumentar os impostos, vou aumentar a minha pompa, vou aumentar a minha riqueza. E o que nós aprendemos de Jesus? Nós aprendemos que ele é manso, que ele é humilde, que ele é o servo sofredor, que ele nos ensinou, segundo Mateus capítulo 20, versículos 26 a 27, que quem quer ser o maior, quem quer ser o grande, precisa, antes de tudo, ser o servo. Quem quer ser o maior, seja o menor. Então, que nós possamos aprender. Primeiro, precisamos ser humildes. Quando formos confrontados, quando formos questionados, precisamos ouvir as críticas, ouvir os pedidos, ouvir antes de tomar qualquer decisão, ouvir antes de se armar contra uma crítica, ouvir. A humildade vem de Deus. Os humildes
são propensos, têm mais chances de tomar decisões melhores, de fazer melhores escolhas. Segundo, precisamos buscar a sabedoria de Deus para tomar decisões. Terceiro, nós precisamos ter cuidado com as influências que temos. As pessoas que estão perto de nós são influências sobre nós. Então, nós precisamos ter pessoas perto de nós que possam nos influenciar para o caminho de Deus, para a vontade de Deus. É claro que a gente também precisa ser boa influência, mas precisamos estar cercados de pessoas que amam a palavra de Deus e que estejam ali alinhados com o propósito de Deus. Nós também precisamos adotar uma vida de santidade em tudo, mas principalmente em relação aos ídolos. Nós não podemos ter nada na nossa vida que ocupe ou que queira ocupar ou que tenha pretensão de ocupar o lugar de Deus. Nossa fidelidade é para o Senhor. E em quinto lugar, nós precisamos servir uns aos outros, porque esta é a grande lição. O Senhor Deus, sendo Filho de Deus, único e perfeito, eterno, não usurpou ser igual a Deus, mas ao contrário, se despiu de toda a sua glória, desceu à terra, se fez um de nós, para padecer por nós, para sofrer o nosso pecado, para padecer pelo nosso pecado. Por isso Deus o exaltou de uma maneira tão especial que colocou o seu nome acima de todos os nomes. A Bíblia diz que Deus abate aos soberbos, mas Ele abençoa, Ele eleva os humildes. Então que nós possamos aprender que não estamos aqui para fazer a nossa própria vontade, mas para servir a Deus. E que a nossa vida, que a nossa história seja uma história que adore o nome do Senhor, que inspire, que atraia as pessoas para Deus. E não uma história como a história de Roboão, que entrou para a história como alguém arrogante, orgulhoso, fraco, porque sofreu as influências dos outros, nécio, que não orou ao Senhor, desobediente, idólatra, fraco. Não, nós precisamos ser humildes, buscar sabedoria em Deus, tomar cuidado com as influências erradas, nos cercar de pessoas que possam nos influenciar para o que é bom, obedecer a Deus, evitar a idolatria e servir uns aos outros com alegria. Que Deus nos abençoe, que você possa ter uma aula especial, excelente, abençoada, que os seus alunos saiam dessa aula querendo obedecer ao Senhor, querendo servir, querendo que a sua história seja contada de geração em geração, mas como a história de alguém que obedeceu, que ama o Senhor e que anda segundo o seu propósito. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe cada um dos seus alunos, que a sua docência, que o exercício do seu ministério, do dom de ensinar, sirva unicamente para glorificar a Deus. Um grande abraço, nos encontramos na próxima aula.